Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da semana 1 do PET 1 de Ciências do 7º ano. Olha só, nossa aula é baseada no conteúdo do PET, tá? De vez em quando, nós podemos acrescentar alguma coisa, mas ela é realmente para o conteúdo que está no PET e para facilitar as resoluções das atividades. No final desse vídeo, vocês podem observar as referências, vocês podem ver as referências, né? Os sites, tudo que eu usei para fazer o vídeo. E também vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, todas as referências para que vocês entrem e aumentem o conhecimento de vocês, para que vocês acessem lá, né? Vejam os sites e aumentem o conhecimento de vocês. Tá joia? Então, olha só, a semana 1 do PET 1 de Ciências, do 7º ano, vem falando um pouquinho sobre mistura, substâncias e transformação química. Só que antes da gente falar sobre isso, nós vamos relembrar alguns conceitos que talvez a gente esqueceu ou não deu tempo de ver ano passado. Então, vamos lá. Primeira coisa é a química. A química é uma ciência que estuda a composição, estrutura, propriedade da matéria e as mudanças sofridas pela matéria, tá? As reações químicas, a energia. Então, a química ela é uma ciência que está dentro das ciências naturais e que estuda, né, essas propriedades da matéria. Estuda ali a estrutura bem dentro ali. E nas ciências naturais, né, do 6º ao 9º ano, nós temos em alguns momentos, nós vamos estudar um pouquinho da química. E aí, depois de saber o que é química, nós vamos entender o que é matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Então, ocupou lugar e tem massa, é matéria. Além dessas características, a gente sabe que a matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E que toda matéria é formada por pequenas partículas chamadas de átomos. São bem pequenininhos. Os átomos são pequenas partículas esféricas, maciças e que não se dividem e que constituem a matéria. E a menor parte da matéria é o átomo. E aí, nós vamos ver que um átomo, ele representa um elemento químico, né? O elemento químico é formado por um grupo de átomos iguais, né? É um grupo de átomos iguais. Uma molécula é formada por um grupo de átomos iguais ou diferentes. Então, uma molécula ela pode ser formada por um elemento químico ou por mais de um elemento químico, tá? E um grupo de moléculas forma o que a gente chama de substância. Então, olha só, eu tenho aqui a água, que é a substância, que é formada por moléculas. Moléculas de quê? Dos átomos de hidrogênio e oxigênio. Por isso que a gente fala H2O, porque a água ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, quando eu junto 2 átomos de hidrogênio, eu não, né, gente? A natureza. Quando se junta 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, eu formo a molécula de água, que vai dar origem à substância água. Então, que a gente pega lá no copo e ó, mata a nossa sede. E aí, nós podemos entender que cada matéria, né, cada corpo pode apresentar uma ou mais características específicas que vão diferenciar um corpo do outro, uma matéria da outra, tá? Também pode apresentar características semelhantes. Essas características diferentes ou semelhantes, a gente chama de propriedade da matéria. E aqui, para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com 2 propriedades específicas. As propriedades físicas, que podem ser observadas, né, quando eu tenho uma ação mecânica ou calor, né, mas não vai alterar a composição da matéria. Por exemplo, a água. A água, se você congelar, ela é gelo, mas ela continua sendo água. Na hora que você analisar ali a química dela, ela continua sendo água. Se você ferver, ela vai ferver, mas vai continuar sendo água. Ela vai virar vapor, ela vai continuar sendo água. Se está no copo lá para você beber, não deixa de ser água. Então, mesmo que ela sofra uma ação mecânica ou de calor, ela continua sendo água. Por exemplo, se eu pegar uma árvore, né, e cortar ali o tronco dela para fazer uma cadeira, uma mesa, ela vai continuar tendo as características, né, tendo a composição química daquela árvore. Ela só mudou, né, para uma energia mecânica, ela só mudou o formato, né?
Agora, isso então é propriedade física, tá? Não altera a composição da matéria. Já as propriedades químicas, elas vão alterar a composição da matéria. Geralmente essa matéria vai ser transformada em outra, essa substância vira outra coisa, vira uma mistura, vira outra coisa. Então, propriedade física não altera a estrutura ali molecular. Pode virar, mudar o formato, pode mudar o estado físico, mas continua sendo aquilo ali. Já quando eu falo de propriedade química, eu mudo a substância, né, a mistura, seja lá o que for, muda a composição. Não é mais a água, quando eu, por exemplo, adiciono alguma coisa nela, né, um suco em pó, ou faço um suco, sal, qualquer coisa, ela já não é mais água. Ela já é o quê? Outra coisa. Então, ali eu estou falando de propriedade química. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre substância e mistura. Bom, substância formada por átomos, a gente já viu lá atrás, que vai apresentar propriedades físicas definidas, determinadas e praticamente invariáveis nas mesmas condições de temperatura e pressão. Nossa, professor, confundiu, hein? Substância é formada por um tipo de átomo só, ou dois tipos de átomos, ou, né, dois ou mais tipos de átomos, mas que elas geralmente ela não se altera quando ela sofre pressão, quando ela sofre aumento de temperatura, né? Ela não vai se alterar. É o exemplo da água que eu dei para vocês, né? Então, essa substância, ela pode ser classificada em substância simples, quando ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o oxigênio, né? O gás oxigênio que a gente respira. Ele é uma substância simples, ele é formado só por quê? Pelo oxigênio, duas moléculas de oxigênio, dois átomos de oxigênio, para ficar mais fácil. Desculpa, dois átomos de oxigênio formam a molécula do gás oxigênio. Tá? O hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, tá? Tudo isso são substâncias simples, quando eu tenho o átomo de um mesmo elemento químico, tá? Pode se unir, pode ser um, pode ser mais. Então, eu tenho uma substância simples. Agora, uma substância composta é quando eu tenho átomos de elementos químicos diferentes, mas que não vão alterar tanto. Por exemplo, a água, eu tenho átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Então, eu tenho H2O, dois hidrogênios e um oxigênio forma a água. Então, a água é uma substância composta. Se eu fervo ela, se eu congelo ela, ela vai continuar sendo água, tá? Então, vamos lá. Vamos entender aqui, olha bem, substância simples, tá? Quando eu tenho átomos de um mesmo elemento, não importa quantos, tá? Então, aqui eu tenho 3 átomos de hélio, de gás hélio, 2 átomos, né, de gás oxigênio. Então, 2 átomos de oxigênio formam o gás oxigênio, né? Aqui tem, podemos dizer, uma molécula de gás oxigênio, outra molécula de gás oxigênio. Gás ozônio, agora aqui já tem uma diferença, olha só. Se eu tenho 3 átomos de oxigênio juntos, formando a molécula, eu formo a molécula do gás ozônio. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio juntos, eu formo o gás oxigênio, tá? E aqui eu tenho fósforo também, né? São 4 moléculas aí para formar o fósforo. Então, substância simples são átomos de um mesmo elemento químico. Substância composta são átomos de elementos químicos diferentes. Aqui eu tenho gás cianídrico. O que eu tenho aqui? Hidrogênio, carbono e nitrogênio. E aqui, H2O, eu tenho os dois menorzinhos são o hidrogênio, né? E esse azul aqui é o gás oxigênio. Então, eu tenho substância composta. Por que substância composta? Porque são formadas por átomos de mais de um elemento químico, tá bom? E aí, nós vamos falar da mistura. Diferença de substância para mistura? Geralmente, na mistura, eu tenho a união de 2 ou mais substâncias, tá? Eu preciso, o quê? Unir substâncias para eu ter uma mistura. E aí, a característica física vai ficar o quê? Diferente. Vamos pegar um exemplo? A água. Compra aquele suco lá, de pacotinho lá, Tang, ou qualquer outro suco lá, que eu não lembro agora. Então, eu tenho uma jarra de água, aí eu pego aquele suco de pozinho, jogo ali e misturo. Eu tenho uma
mistura. Por quê? Porque a água mudou de cor. Na hora que o bebê vai ter mudado de gosto. Então, essa mistura, desculpa, gente, teve um probleminha aqui. Ela pode ser considerada homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é quando ele tem só uma fase. A gente olha ali e só vê aquilo ali. Por exemplo, lembra do exemplo que eu dei aí da água com suco? Eu despejo o suco ali e misturo, vamos supor que seja um suco de uva. Eu vou olhar para aquela jarra, eu vou ver a cor roxa, e vou ver só aquilo ali, não vou ver mais nada. Então, eu sei que é um suco de uva. Então, essa mistura é homogênea, porque eu só vi eu olhei para a jarra e eu só vi a cor roxa. Se eu pegar um copo com água e colocar açúcar e misturar bem misturado, eu não vou nem saber. Tem gente que fala assim, toma uma aguinha aqui na hora que você toma água com açúcar para você ficar calmo, né? Então, eu não vou nem saber que aquilo ali é uma mistura. Por quê? Que aquilo é uma mistura? Porque na hora que eu olho, eu só vejo a água. Aí, na hora que eu bebo, eu sinto um gosto diferente. Por isso que é uma mistura. Alterou o sabor, tá? Não alterou cor, mas alterou sabor. Água com sal do mesmo jeito. O soro, aquele soro que a gente toma quando tá passando mal, né? Aquele soro caseiro ou mesmo o de farmácia. É uma mistura, só que uma mistura homogênea. Por quê? Homogênea, homo é semelhante, tá? Então, ela é tudo parecido. Você olha, você acha que é uma água. Você olha e sabe que é o suco. Por quê? Misturou, dissolveu. É a capacidade, na mistura homogênea, um material dissolve o outro. Já a mistura heterogênea, hetero é diferente, né? Geralmente na mistura heterogênea apresenta mais de uma fase que a gente fala. Eu olho, eu consigo ver duas coisas. Por exemplo, um material não vai dissolver o outro, né? Então eu pego um copo com água e coloco o óleo de cozinha ali dentro. E eu misturo. Na hora que eu olho ali, naquele copo, eu consigo ver a diferença. Eu consigo ver que tem água e óleo junto. Por quê? Água e óleo não se misturam. Até mistura, mas não se dissolvem. Um não dissolve o outro. Então, daí um tempo, depois que eu parar de mexer, que eu olhar lá, o óleo tá por cima, a água tá por baixo. Então, eu vejo duas fases, tá? Por isso que a gente fala de fase. Quando eu misturo água com açúcar ou água com sal, eu olho ali, eu só vejo um copo com água. Agora, quando eu misturo água com óleo, eu vejo que tem, né, alguma coisa ali diferente. Eu consigo ver as duas substâncias que estão misturadas ali. Então, mistura heterogênea, ela pode ter duas ou mais fases, né? E aí, nós vamos... Peraí, gente. E aí, nós vamos, então, ver um exemplozinho aqui que fica muito mais fácil. Mistura heterogênea. Olha só, eu tenho água mais óleo. Ó, eles não se dissolvem, né? Misturar, mistura, não dissolve. Mistura homogênea, água e sal. Realmente a gente não consegue ver que tem duas coisas aqui não, né? Por isso que é homogênea. Uma mistura heterogênea também que tem 3 fases: óleo, água e areia. Eu vou misturar os 3, mas daí um tempo a areia vai para o fundo, a água vai ficar no meio, o óleo vai para cima. Então, é uma mistura heterogênea por isso. Se tem 2 fases ou mais, ou seja, eu olho para aquele copo, aquele recipiente, e eu consigo definir ali 2 coisas diferentes ou mais, significa que eu tenho uma mistura heterogênea, que um não dissolveu o outro, tá? Outros exemplos básicos de mistura homogênea, ou seja, que um dissolve o outro. Água e glicose, tipo açúcar mesmo, né? Gasolina e etanol. No entanto, hoje em dia existem os carros que a gente fala de flex. Você pode abastecer tanto com gasolina quanto com etanol. Por quê? Eles vão se misturar ali, vai ficar parecendo a mesma coisa, né? O ar atmosférico, a gente fala do ar atmosférico que não está poluído, que não tem fumaça, tá? Então, é o gás oxigênio, nitrogênio, carbônico, vapor de água. A gente olha, se ele não tiver fumaça, você vê tudo transparente. Então, ele é o quê? Ele é uma mistura homogênea, tá? O ácido acético, né? E água, tipo vinagre, misturar com água. Você olha, só na hora que você bebe que você percebe que tem uma outra coisa misturada. O petróleo, que ele é uma mistura, né? De gasolina, querosene, óleo lubrificante, aquele mundo de coisa. Então, você olha aquilo ali, você só vê petróleo. E o soro fisiológico, tanto que a gente toma em casa, que faz caseiro, quanto aquele que usa no hospital, tá? E mistura heterogênea, nós temos, exemplo, granito, aquela pedra de granito que usa
né, em pia, para construção. Se você observar o granito, ele tem várias cores, né? Por quê? Aquilo ali é um conjunto de rochas, né? Mas elas não se misturaram para formar uma cor só. Né? Elas não conseguem, uma não dissolveu a outra. Então, por isso que no granito você vê vários pontos de cores diferentes, porque ali você tem tipos de rochas que não se dissolveram. Então, por isso virou uma mistura heterogênea, mesmo que ele seja sólido. O leite, tá? Ah, professora, mas eu olho para o leite e ele tá branco. Mas quando você ferve o leite ou quando você coloca ele na geladeira, ele dá uma diferença de fase daí a pouco. Você vai ver que por cima geralmente está mais grosso do que por baixo, né? Na hora que a gente ferve, dá aquela natinha gostosa, rica em gordura, né? Cheia de gordura. Então, o leite, ele é uma mistura heterogênea. O sangue. Ah, professora, mas o meu sangue é vermelho, ele sai aqui. Sim, mas na hora que se você, né, principalmente no laboratório, que eles recolhem o sangue e centrifugam, põe no aparelhinho que roda o sangue assim, ó, rapidão, daí a pouco você consegue ver separado, né, o plasma, o glóbulo branco, o glóbulo vermelho. Então parece que tem um líquidozinho amarelinho por baixo, por cima, desculpa, um líquido amarelinho por cima e por baixo tá lá aquela concentração de coisa vermelha, tá? Então, o sangue, ele é uma mistura heterogênea. Água e óleo, né? Água e areia que a gente já falou, tá? Então, as misturas heterogêneas são aquelas onde um material não vai dissolver o outro. E aí, só para relembrar, né? A matéria, que a gente já falou, a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? E tem massa. A gente pode falar que a matéria ela pode ser em forma de substância. Não é substância pura, tá, gente? É só substância. Substância é pura. É igual falar descer para baixo, subir para cima. Então, é substância. E mistura. Então, a substância, né? Ela é formada por átomos, né? Ou moléculas. E aí, eles podem ser iguais ou diferentes. Quando eu tenho átomos iguais de um mesmo elemento químico, eu tenho substância simples. Quando eu tenho átomos diferentes, eu tenho substância composta. Já a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando eu misturo 2, 3 coisas aí, substâncias, e uma dissolve a outra. Elas se dissolvem e eu consigo ver só uma fase, só uma cor, né? Já a heterogênea é quando eu misturo duas ou mais substâncias e elas não se dissolvem. Então, eu olho para o recipiente e eu consigo ver ali 2, 3, 4 fases, tá? E transformação química ou reação química? Quando eu tenho uma transformação química, uma reação química, acontece um rearranjo das estruturas da matéria, da composição química da matéria, formando novas substâncias, tá? E aí, na reação química, geralmente, a gente tem os reagentes, aquelas substâncias iniciais, aquelas que a gente usa no início, e os produtos, que é o que foi produzido, né? A gente consegue ver que aconteceu uma reação química quando tem mudança de cor, de cheiro, né? Produção de calor, liberação de gases e por aí vai. Vamos ver um exemplo. Olha só. Alguns exemplos de reações ou transformações químicas. Quando o prego enferruja, a gente compra o prego todo bonitinho ali, ó, prateado, daí um tempo ele está enferrujado. Eu consegui visualizar o quê? Mudança de cor, até mesmo mudança de cheiro, né? Ninguém vai comer para ver se mudou o gosto, né? Espero que não, né? A árvore, olha só. A árvore, eles cortam a árvore e queimam, transformam em carvão ou queimam. Eu tenho mudança de quê? De cor, eu tenho mudança de cheiro, eu tenho mudança, liberação de gases, né? Então, também tem uma transformação química aqui. Bolo. Bolo é uma reação química. Você usa vários reagentes ou ingredientes para fazer um bolo. Farinha, leite, açúcar, pó royal e tal. E aí, no final das contas, eu consigo observar o quê? Cheiro delicioso, gosto melhor ainda, tá? Liberação de gases na hora que você põe o bicarbonato, o pó royal, né? Então, gente, transformação química. Uma fruta que apodrece, que estraga, também é uma transformação química. Eu tenho liberação de gases, eu tenho mudança de cheiro, mudança no gosto. Quem vai comer? Eu não tenho coragem. Então, transformação química ou reação química é quando eu tenho mudança na estrutura da substância. Eu juntei farinha, né? Juntei leite, juntei ovo, açúcar, tudo e virou uma nova coisa, né? Virou um bolo muito gostoso. Então, é isso.
Com isso, nós acabamos nossa aula, né, da semana 1 do PET 1. Espero que vocês tenham gostado. Aqui são as referências que eu usei e na descrição do vídeo também vocês vão conseguir acessar. Não deixem de acessar, tá joia? E até a próxima!